Chegou a nossa pastora Flávia aqui, ela deve estar ansiosa, né? Ansiosa, porque hoje ela que vai trazer a palavra para nós. Então que Deus possa usá-la poderosamente, né? Dentro do tempo que ela tem para ministrar, que o Espírito Santo haja, que seja incrível, que seja a bênção. Amém? Amém, glória a Deus, graça e paz, tudo bom, Lagoinha? Amém? Aí, vamos para a palavra. Eu queria antes, na verdade, falar para você que o Edu já explicou aqui que quarta-feira nós vamos começar o tema, né, sobre família, e nós vamos trabalhar esse tema no mês de julho inteirinho. E eu queria te convidar, todo ano que nós trabalhamos naquele mês sobre família, nós fazemos um jejum específico, o mês inteirinho. Então, eu quero te convidar, e nós sempre jejuamos por 3 pontos específicos, né? Você e sua casa, Lagoinha, Sumaré e a cidade de Sumaré. Então, quero te convidar a partir de quarta-feira para você entrar nesse jejum comigo. Se tu não jejua, você vai começar quarta-feira já. Talvez você comece assim, a cada semana você vai escolher fazer um jejum diferente, para você já ir se acostumando. Mas se você já está aí experimentado na labuta, você já pode começar com tudo, fazendo o seu jejum pela sua casa. Você vai olhar para a sua família e identificar por quais motivos você precisa jejuar. É claro que o motivo principal do jejum é amortecer, né? Mortificar, na verdade, amortecer não, mortificar a nossa carne, para que a gente possa ter contato, ouvir o Senhor, né? Estarmos mais próximos ali espiritualmente. Mas o jejum, ele é uma arma poderosa. Então olha para a tua família, para a tua casa, identifica aquilo que você precisa começar a orar, começar a jejuar, e aí você faz esse propósito diante do Senhor. A cidade de Sumaré, a gente sempre jejua também, a gente inclui no nosso propósito, porque é a nossa cidade, e o nosso sonho como igreja é ver a nossa cidade inteirinha transformada pelo poder do nome de Jesus. Não é? Então você já vai identificar o que te irrita em Sumaré. Aí tu jejua por isso. Que Deus te chamou para abençoar e não para reclamar. Então, quem sabe você é a pessoa que nessa área Deus quer te levantar como intercessor. E aí você abençoa a tua cidade e lembra da tua igreja. Então, nós estamos ainda em reforma, estamos há 6 meses só nesse prédio, tem muita coisa a se fazer. Como igreja, de maneira direta, nós apoiamos 2 projetos missionários, um no sertão e um na África, fora, né, missões em Lagoinha Global. Nós faremos nossa primeira viagem missionária como igreja no final do mês de julho. Então a nossa visão sobre reino inclui com certeza missões. E a gente anseia, eu e Edu já fazíamos viagens missionárias antes mesmo de sermos ordenados pastores. A nossa intenção é ver o mundo inteiro salvo para a honra e glória do nosso Deus. Então quero te convidar a você participar disso conosco. A nossa intercessora, a Cris, não estava sabendo, mas toda semana ela vai colocar uma palavra lá no Instagram para te impulsionar, para que você possa continuar jejuando e orando, porque jejum sem oração é regime. Então não é para você emagrecer, pode ser que aconteça, mas é para você batalhar. Amém? Vocês estão nessa comigo? Ó, eu não jejuei a semana inteira, gente. Eu comi tudo que vocês... Comi tudo para a gente começar quarta-feira no talo já. Eu conto com você, tá bom? E mulher, o nosso culto, que costuma ser na última sexta de cada mês, devido à viagem missionária, nós antecipamos. Então, no dia 11 de julho, será o nosso culto Shine. A Ingrid vai ministrar louvor pra gente, já está aqui, já estou vendo ela, maravilhosa. Vai nos conduzir em adoração. E nós faremos esse culto com comidinhas da roça, comidinhas típicas. Eu sei que você pode estar enjoada, mas traz mais um prato. Só mais uma festa junina. Você traz um prato típico e a gente, no final do culto, a gente faz essa comunhão, tá bom? Se não tiver, não tem problema não. Tu vem do mesmo jeito que eu quero você aqui, que a gente já tá com saudade do culto Shine. O último foi dia 7, na conferência, que foi tremendo, não foi? Então, te espero aqui no dia 11 de julho. Agora vamos ler a palavra para a gente pregar, falar de Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5,
A gente vai ler do 1 ao 20. Não reclama. Que eu tenho, se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler 20 versículos só. Bateu tua cota, já vai dormir bem com o Senhor. Então não reclama, hein? Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a tua família, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Você pode aplaudir Jesus? Porque não há Deus como nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Obrigada pela tua palavra que nos impulsiona, que aumenta a nossa fé. Eu oro, Pai, para que nessa noite o Senhor repreenda, Deus, todo espírito que tem se levantado contra esse culto, contra o meu irmão, contra a minha irmã. Pai, toda falta de atenção, toda distração, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Toda preocupação, deixe os corações agora, Senhor, que Satanás não tenha poder para roubar do nosso coração, Deus, a semente da palavra que o Senhor já está semeando desde o início desse culto, mas dê o crescimento, Senhor, a 100 por 1. Deus, em nome de Jesus, eu oro também para que o Senhor libere os anjos, que o Senhor envie os arcanjos, querubins, serafins, aqueles que o Senhor separou para nos servir nessa noite, porque, Pai, nós sabemos que onde o Senhor está, tudo pode acontecer, milagres podem acontecer, e nós te pedimos, Senhor, que hoje seja uma noite de milagre, de restauração, de transformação, que ninguém saia daqui do mesmo jeito, Senhor, porque a tua palavra não volta para ti vazia, a não ser que cumpra aquilo que o Senhor a enviou para que ela cumprisse. Então, Senhor, em nome de Jesus, ser servido de estar em nosso meio, de
fazer milagres no nosso meio, Pai. Tu és a única estrela que brilha aqui, Espírito Santo. Toma conta da direção dessa palavra. Fala com cada pessoa aqui, Senhor. Comece a orar comigo, querido Pai. Existem tantas pessoas aqui que estão com problemas, que precisam de milagres urgentes, Senhor, que precisam que o Senhor chegue, Deus, que seja esse o culto, que seja essa noite, que seja esse o momento, Pai, decisivo na vida dessas pessoas. Você pode dizer amém? O Senhor é bom. Gente, eu tô rouquíssima, eu queria pedir água para os meus amigos lá do fundo, por favor. Preguei de manhã também, aí a voz vai indo embora, né? Vocês que trabalham assim com a voz, se tiver exercício, pode me passar, tá? Que eu tô ficando rouca uma vez atrás da outra e tá difícil. Mas eu queria falar com você sobre essa palavra, porque quando eu li, o Senhor me fez lembrar de tantas coisas. E para a gente dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor entregou para mim, para a minha vida, e para que eu também derrame sobre a sua vida no nome dEle nessa noite, eu quero te convidar já que você pare para pensar um pouco nas coisas que o Senhor já fez na sua vida. Nós vamos falar tópico por tópico da palavra, mas para fazer sentido para você, eu quero te convidar a lembrar de milagres que você já precisou da parte do Senhor e que só Ele podia fazer por você, e Ele chegou e fez. Orações que você ali fervorosamente entregava nos pés do Senhor e Ele atendeu. Dificuldades que Ele reverteu. Quem sabe cura de doenças, quem sabe salvação da sua casa, a sua própria salvação, ou de algum parente seu, alguém da sua família. Quem sabe um emprego, você pediu tanto para o Senhor e só Ele podia fazer isso por você. Se você está aqui nessa noite e fala, pastor, ainda não vivi essas coisas. Eu não sei se você já acompanhou alguma história onde Jesus já mudou a vida dessa pessoa. E você conhecia e você pode se lembrar nessa noite. Jesus fez isso na vida de tal pessoa, de fulano, da minha mãe, do meu pai. Não fez na minha, mas eu lembro do que o Senhor já fez. Porque, queridos, a Bíblia é categórica e nos instrui a lembrar dos feitos do Senhor. Tem um salmo inteirinho na Bíblia que fala só dos feitos do Senhor no deserto, para que Israel não se esquecesse de quem o Senhor é. Porque se a gente se esquece do que Deus já fez, no nosso presente a nossa fé se estremece. E a gente de repente pensa até pensar que Deus não tem mais poder para fazer nas nossas vidas hoje. Então quero convidar você a trazer já a sua memória, a começar a puxar. Porque se hoje você está passando alguma situação difícil, o Deus que fez no passado é o Deus que te garante que Ele vai fazer esse milagre que você está precisando hoje. Você não sai do mesmo jeito. Nenhuma situação extrema na sua vida é o fim para você. Porque o Deus que você conheceu lá no passado, Ele continua fazendo milagres. Essa palavra o Senhor fala tremendamente comigo, até pela minha história também de conversão. Possessão demoníaca é algo muito curioso para nós, né? É até muito, às vezes, banalizado por algumas pessoas, mas é real. Só que a possessão demoníaca, ela é algo assim tão peculiar, é um milagre tão diferente. No Antigo Testamento, o Senhor Ele não usou nenhum profeta, ninguém, para poder fazer esse tipo de milagre. O único que se aproxima um pouquinho daquilo que a gente entende por expulsar demônios é quando Saul ficava atormentado por um espírito imundo e Davi tocava o seu instrumento e o espírito deixava Saul. Então a gente entende que profetas, reis, sacerdotes, nenhum desses homens foram capazes de viver esse tipo de milagre. Só um adorador. Só um adorador conseguiu fazer com que um espírito imundo deixasse um homem. Claro que no nome, né, no poder do Senhor, no nome do Senhor, mas através da vida de alguém simplesmente tocando o seu instrumento. Então, para os israelitas, vê agora que um homem chega dando ordem a espíritos imundos e eles se lhe submetem.
é algo curioso demais, é algo fantástico. São milagres inéditos, momentos que eles não viram na história de vida deles. Mas Jesus dando sinais de que Ele era o Filho de Deus. Ele não apenas cura doenças, Ele não apenas perdoa pecados, como Ele ordena a espíritos imundos e eles saem das pessoas. Eu tive uma história muito peculiar com isso também, porque se você esteve aqui quando a minha sobrinha veio pregar, ela contou para vocês do testemunho dela de quando ela converteu e ela ficou possessa por demônios. Também eram legiões de demônios que estavam nela. Uma legião de demônio é basicamente, perto ali de 6.000 demônios no corpo de uma pessoa. Então a Nath ficava desse jeito. Eu me lembro que eu tinha ali 6 meses aproximadamente de convertida e eu não sabia que eu podia expulsar aqueles demônios no nome de Jesus. Mas eu percebia que quando ela estava perto de mim, ela ficava olhando para mim, conversando comigo, ela não ficava falando nessas línguas estranhas, demoníacas. Então eu falava para ela: Nath, olha para mim, fica olhando para mim, não desvia o olhar. Porque quando ela desviava o olhar, o demônio voltava a possuí-la e ela acordava várias vezes, angustiada, enforcada, tinha visões, se jogava no chão. Foi algo terrível, gente. Foi aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses aí de trabalho, de libertação, para que a Nath pudesse ficar livre desse tipo de possessão. Então foi desse jeito que a gente converteu, já bem tranquilinho no começo. Vivendo já esse tipo de coisa. Ela morava comigo, com a minha mãe. E aí a gente acompanhou todo esse processo dela. Eu participei ativamente disso. Eu aprendi muito ali. Desde o início da minha conversão, o Senhor, Ele faz questão de me colocar com pessoas que passam por esse tipo de coisa. Eu já expulsei demônio até pelo celular. Lembra que eu contava para vocês? Que a minha tia morava lá no Pernambuco, ficava endemoniada e me ligavam, porque eles não são cristãos, e a gente expulsava os demônios pelo celular. Eu me lembro de um dia que eu morava num apartamento, bem no início aqui da igreja, e eu estava na piscina e me ligaram. E eu comecei a orar expulsando. Quando eu olhei na janela dos apartamentos, estava todo mundo vendo o que era aquilo, Eu falei, daqui a pouco chamou a polícia para mim, para me internar. Mas eu sonho expulsando demônios, é uma coisa assim. Então, essas histórias do que Jesus faz, do que Jesus fez, nos evangelhos, eu sempre gosto muito de ler, me debruçar e estudar. E quando eu parava para pensar aqui, na história desse homem, o endemoniado de Gadara, algumas versões estão com essa tradução. Eu passo a pensar e a verificar que a história dele não começa aqui no capítulo 5 com Jesus. Porque se a gente volta no capítulo 4, a gente encontra Cristo ensinando para uma multidão de pessoas, através de parábolas. Jesus está ali ensinando, ele gasta muito tempo ensinando. Então ele olha para os discípulos dele e fala assim: vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado. Jesus já tinha um destino certo. Ele já sabia o que ele ia fazer, onde ele ia, o homem que ele ia conquistar, a alma que ele ia libertar. E aí ele estava muito cansado por ter gasto muito tempo ali. Ele dorme no barco e uma tempestade em alto mar encontra com eles. Os ventos soprando, as ondas batendo. A palavra diz que o barco começa a encher de água. E aquilo fica tão perigoso, porque, gente, aqui não é uma tempestade comum. São sim opressões espirituais. O Satanás já sabia o que Jesus ia fazer e ele estava tentando atrapalhar, tentando fazer algo para que Jesus não chegasse no destino dele. Eu não sei se você já passou por isso, até mesmo se você parar para pensar, antes de você converter, entregar sua vida para Jesus, a luta que era para tu chegar na igreja. Chega a visita na hora, o menino cai, você briga com o marido, aí desiste de vir na igreja. É um levante até você conseguir vir no culto, até você decidir assim: não, eu vou, nem que o sangue dê no meio da canela, mas eu vou no culto hoje, porque é Satanás se levantando para te atrapalhar, para impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Se isso aconteceu com você hoje, saiba que o fato de você não ter desistido e ter vindo, estar aqui hoje, aqui nessa noite, é porque Jesus já está abrindo seus olhos para que você entenda como o mundo espiritual funciona.
E ele é mais real do que esse mundo que a gente vive. Porque a palavra diz que aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Então o mundo espiritual, que é invisível, imaterial, ele é antes desse mundo que nós vivemos hoje. Desse mundo material em que estamos. Mas aí, gente, nada é capaz de frustrar os planos de Cristo. Cristo chega até a outra margem, porque os discípulos acordam ele repreende os ventos, ele acalma a tempestade e ele chega no destino que ele tem que chegar. Nada pode impedir Jesus de chegar na nossa vida e fazer aquilo que ele tem para fazer. Nada pode impedir. A palavra diz que Jesus não fala nada, Jesus só desce do barco. Quando Jesus desce do barco, o endemoniado vê ele de longe. A palavra diz que esse endemoniado vivia nos sepulcros. Isso aqui é curioso demais, porque os sepulcros, aqui nessa época de Jesus, era feito nas rochas ou cavernas naturais mesmo, e eles usavam como sepulcro. Era afastado da cidade, então Jesus aqui nem entra mesmo na civilização. Ele está afastado da cidade, nas montanhas, nas colinas, e era onde esse endemoniado vivia. A Nath falava para mim que quando ela estava possessa, ela entendia tudo o que estava acontecendo. Era como se ela e alguém mais forte do que ela habitasse o mesmo corpo. Ela não conseguia ter domínio pelas ações dela, mas ela sabia tudo o que estava acontecendo. Então eu imagino esse homem sabendo, consciente de tudo o que estava acontecendo, sabendo que ele estava morando em cemitério, lugar de pessoas mortas e não de vivas. Satanás queria passar uma mensagem para esse homem, de que era o ponto final para ele, porque cemitério é o ponto final de todo ser humano. Então o que Satanás queria falar para ele, a mensagem era a seguinte: acabou para você, não tem mais jeito, se entrega, é o teu ponto final, agora só a morte te espera. Era o que Satanás queria passar para ele. Imagina a angústia desse homem. Quem sabe ele até desejava mesmo morrer, para sair daquela situação. Mas da mesma maneira que o diabo quis enganar esse homem, esse endemoniado, ele quer fazer conosco. Porque existem situações que você está vivendo hoje, que você acha que é lugar de moradia para você e não é. Situações que são limites para você, que Satanás diz para você: olha, é o ponto final, não adianta mais você fazer nada, não adianta buscar ajuda, não adianta remédio, não adianta procurar médico, não adianta mais pedir oração por essa pessoa, desiste dela. O teu casamento é isso daí mesmo, já vai acostumando, porque aconteceu com a tua mãe, com teu pai, com fulano, com ciclano, vai ser assim com você também. Mas o Senhor diz que não. O Senhor chega para o endemoniado gadareno e chega na tua vida também. E a mesma libertação que o Senhor promoveu na vida desse homem, Ele fará hoje na sua vida também. O Senhor está pagando aqui pontos finais que o diabo colocou na vida de várias pessoas e está colocando muitas vírgulas. A tua história continua. Tem jeito sim para você. Queridos, eu sirvo Jesus há quase 20 anos. Eu nunca vi. Eu estou para ver alguém que Jesus não dê jeito. Eu estou para ver alguém que ele abandona, uma doença que o para, algo que ele não possa fazer. Não tem. Eu fico caçando coisas na minha vida que eu já vivi, de dificuldades assim. E o que Jesus não fez, não tem o que Ele não resolveu. É por isso que a palavra dessa noite se chama Vai Virar Testemunho. Porque o que está acontecendo com você não é para a morte, é testemunho para você contar. Assim como aconteceu com esse homem. São situações ali, limites são, mas são só testemunho que você está gerando. Porque Jesus, quando ele desce do barco, ele não fala absolutamente nada. Jesus não fala uma palavra. Jesus só desce do barco e o endemoniado vê ele de longe e sozinho ele já sai dos sepulcros. Porque só a presença de Jesus já é suficiente para te tirar dos sepulcros que você está, das situações difíceis que você está. Só a presença de Jesus aqui nessa noite. Ele não precisa falar nada mais. Ele não precisa fazer nada mais. Só você estando no ambiente onde Jesus está, por si só, já é suficiente para Ele transformar a tua vida inteira.
Imagina só se ele entra na tua casa. Imagina só se você abre a porta do teu coração nessa noite e convida ele e fala: Jesus, vem morar na minha vida, vem morar na minha casa, entra no meu casamento, muda a minha história. Se você nessa noite chamar a presença de Jesus para esse contexto que tu está vivendo, só a presença dele já é suficiente para fazer o milagre acontecer. O endemoniado sai do sepulcro sozinho, se prostra aos pés de Jesus. E aí o evangelista Marcos vai abrir um parênteses aqui para contar para a gente a situação desse homem. Mas antes eu quero falar para você que todos nós éramos como esse endemoniado gadareno. Às vezes a gente libera o altar, o microfone, para pessoas que desviaram da igreja e voltaram e viveram aqueles testemunhos horríveis, dificuldades tremendas, foram abusados por Satanás, viveram, né? E a gente fala: fulano tem um testemunho forte. Eu quero te dizer que todos nós temos um testemunho forte, porque nós estávamos mortos e Cristo nos deu vida. Nós éramos cegos e Ele abriu os nossos olhos. A nossa mente foi restaurada. Eu estava lendo essa história aqui para pregar para vocês e eu comecei a lembrar de mim mesmo, quando Jesus me alcançou. Eu não vou conseguir explicar para vocês exatamente. E vocês talvez nunca tenham dimensão, porque vocês já me conheceram assim, muito transformada. Mas se vocês forem no bairro que eu cresci, conversar com as pessoas que me conheceram, que conheceram a minha família, vocês iam falar: pastor, o que ia ser da tua vida? Porque eu falo isso para mim todo dia. Eu digo para mim mesmo: Senhor, o que seria de mim se não fosse o Senhor ter me encontrado? Eu me lembro do meu pai alcoólatra, eles brigando o tempo inteiro. Nós somos nordestinos, então eu vim de uma cultura, né, um lugar muito quente. E aí a minha família inteira, a gente andava quase pelada, eu andava quase nua na rua. Eu tinha um grupo de axé. Oh, Jesus, a minha amiga tá ali, a filha. Meu Deus, é mesmo, ela sabe. Ela também era assim. Eu tinha um grupo de axé com 16 anos. Nesse período minha mãe já tinha convertido. E eu pedia muito para ela para deixar eu ir nas apresentações. Então eu dançava em cima dos caminhões, nos programas. Ixi, gente, só a graça de Jesus. Brigava na escola, eu era irritadíssima. Meu pai pernambucano, eu fui criada assim. Não levava desaforo para casa. Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu comecei a enfeiar minha letra. Eu me forçava a tirar de 7 para baixo, porque eu queria ser popular e gente popular não é bom de escola. Então eu queria ser, né, ruim também. Discutia, brigava, sempre em confusões. Gente, eu falava palavrão. Vocês imaginam isso? Eu tropeçava, falava um palavrão. Eu ia discutir com alguém para poder, né, mostrar assim, domínio sobre a pessoa, que eu estou por cima. Eu falava vários palavrões. 16 anos. Só que eu amava a minha vida. As roupas que eu usava não simbolizavam a adolescente que eu era. Porque sobre moral, bons costumes, os meus pais sempre me ensinaram muito bem. É que para mim era cultural, era normal se vestir assim. Mas meus pais sempre me ensinaram: ó, namore casa virgem, você não pode sair por aí namorando. Então, eu nunca fui uma menina de sair ficando, de sair... Não, sabe? Sempre me comportei muito bem, namorei, casei. Depois divorciei, não deu certo, mas aí também só casei com o Edu. Então, a minha vida... a minha aparência era outra da pessoa que eu era internamente. Mas eu amava a minha vida. Não tem as pessoas que lá no mundo falam assim: pastor, eu sentia um vazio. Gente, eu não sei o que é sentir vazio. Eu era feliz do jeito que eu era. Mas eu lembro que uma vez eu estava dentro da igreja. Estava assim um culto maravilhoso, era a Assembleia de Deus, né? O negócio pegando fogo no talo. E eu olhei para trás, para a porta e falei: nossa, minhas amigas estão no rolê nessa hora e eu tô aqui dentro. Mas tudo bem, né? Porque ontem eu tinha ido nas baladinhas de bairro, assim. Aí eu sempre ia no sábado na baladinha, domingo eu ia na igreja com a minha mãe. E aí eu falei: mas eu queria estar lá fora, eu não queria estar aqui. E ali por um segundo eu falei: Jesus, eu não tenho tristeza, eu sou feliz, eu sou alegre, eu gosto de ser como eu sou.
Então quero te fazer um pedido. Eu sei que eu preciso de ti. Eu sei que eu preciso de Jesus. Eu gostaria até de estar aqui, mas não consigo porque não gosto. E eu não quero ficar aqui por medo. E eu fiz um pedido. Eu falei: Senhor, se o Senhor me quiser aqui também, eu quero te fazer um pedido. Que eu ame estar aqui dentro, assim como eu amo estar lá fora. Eu não vou vir para cá por medo, porque nem medo do inferno eu estou tendo mais. Todo profeta que me encontrava na rua me falava de um livramento de morte que Deus tinha me dado. E o medo não me trouxe para a igreja. E eu falei: Jesus, eu não estou tendo mais nem medo de ir para o inferno. Então eu preciso te amar. Precisa ser por amor. E eu me lembro do dia que Jesus me encontrou. De maneira tranquila no meu quarto. Tive uma experiência ali com Ele. Eu fiz, falei: Senhor, se é o Senhor aqui falando comigo que aconteça tal coisa. E aconteceu. E eu fiz uma promessa. Que se isso acontecesse, no dia seguinte eu ia na igreja. E aí eu estava lá, no dia seguinte na igreja. Fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus. Com vergonha, não contei para ninguém do que eu tinha feito. Mas eu me lembro que eu comecei a mudar. E um dia eu estava de frente com um espelho na minha casa. Estava colocando uma blusinha para poder sair, ir para algum lugar. E o decote vinha no umbigo. E eu me olhei ali no espelho. E hoje eu sei que é o Espírito Santo. Mas antes eu falei: eu tô louca porque eu tô falando com o espelho. E aí me veio assim: por que você está usando essa roupa do jeito que você está usando? E eu comecei a responder. Porque afina a cintura aqui, levanta o peito. Eu estou bonita. Para mim, beleza era isso. Era mostrar o corpo e tampar só o suficiente. E eu falei assim: é por isso. E Jesus, Ele não teve pudor comigo. O Espírito Santo não teve meias palavras. Ele me respondeu na hora assim: você está usando porque você está se achando bonita. Mas sabe como os homens te veem lá na rua? Te veem em cima de uma cama, pegando no seu peito, beijando você, apertando. Eles te veem tendo relação sexual com você. E aquilo foi tão impactante para mim, porque eu nunca havia pensado que era isso que a gente despertava nos homens quando a gente se vestia assim. Porque para mim era cultural. Então às vezes a pessoa está se vestindo assim, não é nem maldade. Não é nem que ela quer chamar atenção, é hábito. E eu falei: nunca mais eu me visto. E eu comecei a chorar e tirar aquela roupa. Eu falei: eu não quero que os homens me vejam assim, Jesus. E eu não tinha roupa de assembleiana. Então era calça jeans e camiseta da escola o tempo inteiro. E eu saía assim no sol, na chuva. Porque eu tinha pavor. A partir daquele momento eu olhava para um homem já assim: o que ele está pensando quando ele está olhando para mim? Com medo, sabe? Temendo aquilo que eu estava despertando. Eu comecei a colocar louvores na minha casa. Todos os dias à tarde eu ouvia o mesmo CD, porque eu só tinha um do Diante do Trono. Quero beber do teu rio, Senhor. Quebrei tudo, os CDs do El Chan. Dançava mais nada. Daqui a pouco eu me via deitada na sala, chorando e pedindo: Jesus, me batiza no Espírito Santo, porque eu quero ser diferente. Eu não consigo ser diferente. E eu não vi como que eu já estava mudada. Eu quero falar para você que tem jeito sim para a sua vida. Um encontro que Jesus tem com você, querido, Ele te transforma inteira. Você não precisa preocupar com mais nada. Os vícios vão embora. Os pensamentos vão embora. É só você dar lugar para o Senhor. Eu tinha 18 anos. E desde essas experiências com o Senhor, eu nunca mais me desviei dos caminhos dele. Eu passei por muitos momentos difíceis, como o divórcio, que hoje eu falo como um testemunho, porque virou testemunho. Mas eu me divorciei, eu tinha 22 anos, eu ainda era uma menina. E o Senhor cuidou de mim, porque é isso que Ele faz conosco. É assim que o Senhor age na nossa vida. Quando Jesus chega na nossa vida, não existe demônio que permaneça, que se coloque de pé. Tudo é transformado. Eu quero falar aqui para você que sim, o Senhor é capaz de mudar a tua história, o teu casamento, a tua casa.
converter os teus filhos, tua esposa, teu marido, mudar tudo, a doença que te aflige, que Satanás te diz não tem jeito, faz só cuidado paliativo, vai só tomando remédio. Se Jesus quiser, Ele dá uma ordem hoje e você é curado de maneira instantânea. Há poder no nome de Jesus para fazer milagres. Há poder no nome de Jesus para restaurar qualquer situação perdida. Eu não pensava assim, eu não falava assim, eu queria outras coisas da minha vida. E Jesus foi transformando cada coisa. Aqui a palavra diz, no versículo 4: pois muitas vezes lhe haviam acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Eu gosto dessa versão porque diz que ninguém era suficientemente forte para fazer aquilo que precisava ser feito. Às vezes as pessoas já tinham tentado amarrar esse homem para poder, segurar ele ali. Ele era um perigo para a sociedade, para si mesmo. Tentar conter ele, mas ninguém conseguia. Era 6.000 demônios, gente. Era uma força fora do comum, era uma legião. Ninguém conseguia, porque existem situações na sua vida que não é ninguém que vai te ajudar. É só o Senhor vindo e fazendo diferente. Eu sou psicóloga, mas às vezes o terapeuta não dá conta. Quantas vezes eu não gostava, se não era a minha intenção, seguir carreira na psicologia clínica, mas foi um início para mim. Eu sempre quis a psicologia social, mas eu atendi tantas pessoas que às vezes eu olhava para ele e falava: ai, Jesus, eu só queria aqui, um segundo orando por essa menina, porque aí ela ia te conhecer, ia mudar. Porque eu acredito na terapia, eu acredito nos remédios. Imagina, é a minha formação. Mas Jesus, Ele vai além. Ele faz além. Não é cuidado paliativo, não é remediar o irremediável, não. Ele resolve mesmo. Pra vocês terem noção, eu mudei até de abordagem, porque eu gosto muito da psicanálise, mas só para estudar, porque ficava enrolando muito a pessoa e eu gosto de resultado. Eu falei, não, bora para cognitivo comportamental, porque aí eu posso dar pitaco na tua vida, te dou atividade, você se move e resolve o BO. E Jesus é assim, Ele traz resultado. Ele é aquele que quando Ele entra, nada fica mais do mesmo jeito. As pessoas tentaram, não conseguiram, mas Jesus deu jeito, só foi Ele chegar perto desse endemoniado. Só foi Ele chegar perto desse homem. Esse homem estava numa situação limite extrema, mas Jesus já tinha enfrentado outras situações assim. Outrora Jesus estava expulsando um demônio de alguém. Quando falaram com ele, querendo entender o que estava acontecendo, ele falou assim: olha, ninguém pode entrar na casa do valente, amarrá-lo e roubar os seus bens. O que Jesus estava falando é que Satanás é poderoso. Satanás tem poder. E não há homem na terra que possa roubar os seus bens, ou seja, as pessoas que ele tem como sua propriedade. Mas aí Jesus completa, porque se Jesus não completa, acabou para mim e para você. Mas Jesus fala assim: mas existe um valente, mais valente que o valente. E esse valente é Ele mesmo. Jesus pode fazer isso. Ele é o mais valente dos valentes. Ele é o mais forte que existe. Ele é o nome acima de todo nome. Então você pode fazer terapia, você pode buscar remédio, você pode buscar ajuda, mas chama Jesus para a tua casa, chama Jesus para o teu problema, porque Ele é o mais forte, Ele é o mais valente. Ele coloca um ponto final onde você está tratando há anos, Ele vem com solução. Glória a Deus. Existe poder, existe unção e Ele dá resultado. Esse homem estava, como eu disse, numa situação extrema. Ele não estava só endemoniado, ele andava nu. É um dos sinais de que alguém está possesso, é querer tirar a roupa. Todas as situações que eu já vivi de possessão demoníaca, o demônio queria tirar a roupa da pessoa ou agia de maneira muito provocativa, sensual. E aí ele andava nu,
gritando entre os montes, gritando nas colinas, se cortando, se autoferia, porque o diabo ele não se compraz apenas em atrapalhar a nossa vida, ele quer levar a nossa alma para o inferno. O propósito do diabo aqui era matar esse homem, levar esse homem para o inferno. Você está achando que o diabo só quer atrapalhar você? Não, o propósito dele é maior. Por que esse homem não morreu, aguentou tanto tempo desse jeito? Porque Deus tem um propósito. A gente não morre enquanto o Senhor não cumpre os seus propósitos. Enquanto Ele não tem um encontro conosco e você pode fazer a escolha. E aí esse homem era dessa forma. Mas ele era o que, gente? Ele era a ovelha que faltava. Ele não era israelita, ele não era judeu. Jesus chega aqui nessa cidade de Gadara, era ali um conjunto de cidades, né? No final do capítulo a gente lê Decápolis. Era um conjunto de 10 cidades greco-romanas, elas eram independentes. Então a palavra diz que Jesus vem para os seus, Jesus veio para os judeus. Jesus não precisava atravessar o mar e encontrar esse homem aqui. Jesus não tinha compromisso com ele, Jesus não veio para ele. Não era o tempo do evangelho ser pregado aos gentios, mas Jesus atravessa o mar, como Jesus fez com você e faz com você nessa noite. Você está achando que foi um convite, que é um culto? Simplesmente não é. Jesus marcando o encontro com você. Jesus deixa Israel nessa hora são as 99 ovelhas que ficam, porque tinha uma que o sumo pastor não desiste, ele foi atrás dessa uma ovelha. Ele foi atrás desse homem. Já percebeu que Jesus não desiste de nós? Quantas vezes você está visitando igreja, indo em culto, saindo de culto, às vezes você não firma um compromisso ali com Cristo, mas Ele não desiste de você. O Senhor não esqueceu desse homem. E aí Jesus tem ali um encontro com ele. Por que você vai contar o teu testemunho? Porque a dificuldade é grande demais. E situações extremas, elas produzem os maiores milagres. Quando fica comprovado que só Jesus pode resolver o teu problema, é porque o tamanho do teu problema é o tamanho do milagre que você vai contar. O tamanho da tua dificuldade é o tamanho do teu testemunho, é o impacto que ele vai gerar. As pessoas vão ver e vão saber que só Deus podia fazer aquilo na tua vida. E você vai ser um testemunho ambulante. Fazer carisma é muito bom, eu amo estudar, estude mesmo. Esmere-se em fazer isso. Mas eu quero te falar que não olhe para você achando que a tua vida é pouca coisa. Porque carisma é muito bom para você entender ali no detalhe muitas coisas. Mas a tua vida é um testemunho ambulante. As coisas que o Senhor faz na tua vida te habilita para você testificar o nome dEle. Você não precisa de muita coisa para você ser um testemunho vivo e usada nas mãos do Senhor. Basta você fazer um compromisso com Ele e se deixar ser tratado por Ele. Ele vai transformando e a sua vida é como um espelho. Não pense que as situações limites na sua vida é para te fazer ficar nessa mesma situação. É para te fazer morrer na condição em que você está. Não é, você está gerando milagres, porque vai virar testemunho e você vai contar dando glória ao nome de Jesus. Se fosse fácil, você não ia ter bênção para contar. Mas porque é difícil. Lembra comigo de Gideão? Já está uma situação difícil, talvez você esteja assim, pastora. Já está difícil. Gideão já estava numa situação difícil, os inimigos já estavam roubando Israel, saqueando tudo, apertando, o exército matando gente, Gideão trancado. E aí Deus chama Gideão para a batalha, para ele liderar a guerra e livrar o povo. E Gideão vai, mas Gideão tinha um exército numeroso. Então Deus vai mandando os homens tudo embora. E deixa Gideão com apenas 300 homens. Isso é o quê? Uma situação extrema. Um exército numeroso pode até ganhar uma guerra, mas 300 homens matar 135 mil soldados, quando essa história é contada, todo mundo fala, só o Senhor é Deus. É assim que vai ser na sua vida. Você vai contar, as pessoas vão ouvir, vai falar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor podia fazer isso na tua vida.
Lembra comigo de Lázaro. Lázaro está morto. E aí Jesus vem no quarto dia, sabe por quê? Eles tinham essa crença de que a pessoa morta podia até ressuscitar até o terceiro dia. Mas o terceiro dia em diante o corpo explode, entra em decomposição. Aí não tem mais como, é impossível. Por isso que Jesus vem no quarto dia para mostrar que Ele não tem limite. Ele junta cada célula do nosso corpo se Ele quiser. Ele faz tudo de novo se Ele quiser. Ele não tem limite. E Ele fala, Lázaro, sai para fora, e Lázaro vem. São situações extremas que mostram que o que você está vivendo, só o Senhor pode fazer. Eu me lembro aqui de Elias. Elias numa situação de seca, extrema, situações difíceis. Ele já está sendo alimentado por corvos. Os corvos já levam pão no bico e ele toma água do ribeiro, mas o ribeiro seca. E Deus não separa uma viúva rica, uma família com posses para cuidar de Elias. Deus fala assim para ele, eu já tenho separado uma viúva para cuidar de você. Quando Elias chega, a viúva só tem um pouco de farinha que vai comer com o filho e morrer. E às vezes a gente pensa que é nas posses de alguém, que é na ajuda de alguém, de pessoas influentes, que o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida, mas não. Às vezes o Senhor está te juntando com um monte de gente necessitado também. Aí você olha e fala, Senhor, eu estou precisando de ajuda. E o Senhor me junta com pessoas que estão piores do que eu. E Jesus fala, para vocês viverem um milagre juntos. Então são testemunhos que você vai gerando. São situações extremas que o Senhor vai mostrando para você, trabalhando a tua fé, afirmando o teu coração de que Ele é Deus na tua vida. Então a partir de hoje você não vai mais olhar para as situações difíceis que você vive e vai falar, não tem jeito, vai ser assim mesmo. Deus, o Senhor está demorando muito. Pai, não tem mais como resolver isso aqui, não. Você vai olhar para a situação que você está vivendo e vai falar, eu estou gerando milagres, porque vai virar testemunho e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Eu falo para você aqui nessa noite, aquilo que o Senhor falou para o mensageiro quando soube que Lázaro estava doente. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então deixa o Senhor ser visto na sua vida. Eu sei que ninguém quer sofrer. Eu sei que a gente quer viver num mar de rosas, que se deixar a nossa vida é cor de rosa. Eu sei. Mas muitas vezes o Senhor, Ele agita o mar na nossa vida para fazer a nossa fé crescer. E com isso as pessoas serem tocadas através da sua história. Isso é um privilégio. É um privilégio que Jesus está fazendo na sua vida. Eu quero, querido, profetizar na sua vida que toda crença limitante vai cair por terra. Você não vai mais dar limite ao que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai vir sobre você a fé que veio sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai olhar para a fornalha e vai dizer, o meu Deus pode me livrar, mas ainda que Ele não me livre, eu não vou me prostrar a nenhuma situação difícil. Eu não serei mais um crente cabisbaixo. Eu não vou pensar mais de maneira inferior de mim mesmo, porque não é porque Deus não quer ou não pode, é porque Ele está só esperando o momento certo de descer do barco, de chegar na tua vida e fazer tudo mudar, tudo acontecer, tudo ser transformado. Assim como Elias olhou uma pequena nuvem no céu, depois de 3 anos e meio sem chuva, e ele olhou, a nuvem era pequena, mas ele olhou e falou, eu vejo uma pequena nuvem. O servo falou para ele, então ele falou assim, então corre, porque eu ouço um barulho de chuva forte. Você pode olhar e falar, pastora, são apenas palavras, você quer me emocionar. Quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouquinho emocionada. E a fé não é irracional, ela é bem racional. Então eu estou falando aqui para você que essa história que estamos lendo não é uma parábola. É uma história verídica. Quando a gente vai olhar, 3 evangelistas escreveram a mesma história. Mateus diz que tinha até um endemoniado a mais, tinham 2. Mas com 1 ou com 2, Jesus deu ordem, os espíritos saíram do mesmo jeito. Eu quero falar para você, meu bem, que de repente está vivendo situações extremas, que o Senhor pode virar uma chavinha tão grande. Eu me lembro que certa vez,
Eu já estava divorciada, estava morando sozinha na minha casa. Fiquei na minha casa, fiquei com todas as coisas, com 22 anos. Eu falei, Senhor, eu preciso manter a minha casa. E infelizmente, com a vida que eu levava antes, eu não fui estudar, eu não fui, sabe? Aí depois eu conheci Jesus. Eu falei, Jesus, eu quero te entregar tudo, porque agora o meu prazer é falar do Senhor. Me lembro que eu era convidada para pregar nas igrejas, e aí eu recebia ofertas, eu pegava a oferta, recebia, agradecia o pastor, mas depois eu abençoava, ofertava de volta na igreja, porque eu tinha prazer de ir pregar só pelo que Jesus significava na minha vida. Eu achava um privilégio cada convite que eu recebia, cada oportunidade que eu tinha de falar de Jesus. E aí eu não fui estudar outras coisas, não me formei, e naquele momento eu estava precisando me formar, arrumar um emprego melhor, cuidar da minha vida. E certa vez eu falei, Senhor, se o Senhor me der uma faculdade de graça, porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu posso pagar tanto por mês, e isso daí não dava o valor de metade da faculdade. Se o Senhor me der uma faculdade de graça, eu vou escolher um curso para abençoar pessoas. E o valor que eu posso hoje pagar numa faculdade, eu vou ofertar para o projeto missionário da igreja. Eu fiquei 1 ano fazendo isso. Eu pegava aquele dinheiro que eu podia pagar a minha faculdade e eu ofertava em missões. Todas as vezes. Sabe por quê? Porque quando eu falei isso para Jesus, no mesmo dia eu tinha um culto à noite. E o Senhor usou um profeta e falou comigo. Deus ouviu sua oração. Ele vai te dar o curso, a faculdade que você pediu. Mas olha, 4 anos vai se passar. Você acabando o curso ou não, mas não desista no meio do caminho. Ali eu vi que era o Senhor, porque eu sou sanguínea, eu começo as coisas e não termino. E Jesus sabia que eu podia começar e não terminar. Quando foi 2 anos e meio da minha faculdade, porque aí uma empresa me chamou para trabalhar e eles me deram 2 bolsas. Eu podia fazer 2 cursos na faculdade, eu comecei a estudar. Eu estava ali com 2 anos e meio estudando. Aí eu encontrei o Edu. O Edu emocionado, gente, queria casar comigo logo. Me pediu em casamento com 2 meses de namoro. Falei, menino, quanta emoção. Mas eu aceitei só porque é bonitinho, né? A pessoa te pedir em casamento. Você vai falar que não, né? É feio. Mas eu não achei que era sério. Aí quando foi 3 meses, ele queria noivar mesmo. Aí eu vi que era sério, eu falei, não, calma. Fiz todos os testes psicológicos com ele, que você imaginar que eu tinha medo dele ser psicopata. Gato escaldado, né, gente? Jamais eu vou entregar meu coração de bandeja para outra pessoa. Estava bem escondido com Jesus. E aí, eu falei para ele, não, calma. Mas aí a gente casou em 1 ano, né? E eu tentando prorrogar. Falei, ai, tá bom, né? A pessoa se apaixona assim, então tá, vamos casar. Aí casei. Deus me tranquilizou muito, mas eu me lembro que eu fiquei muito preocupada, porque a gente casou com 1 ano. A gente noivou 6 meses e com 1 ano nós estávamos casando. Então era tudo muito rápido, né? Aquele medo, aquela coisa. Mas aí, quando eu estava estudando há 2 anos e meio, eu não conseguia mais cuidar de casa, trabalhar, fazer estágio, porque eram estágios obrigatórios. E eu precisava sair do lugar que eu trabalhava. E o Edu falou para mim, amor, não sai. Porque é o lugar que paga a tua faculdade, senão você vai perder a bolsa. E eu já estava orando, falando com Deus assim, Senhor, eu não quero fazer empréstimo, eu não quero pagar essa faculdade do meu bolso, eu não quero estragar o testemunho que eu estou gerando, porque eu vou ter orgulho de quando eu terminar essa faculdade, eu contar, foi o meu pai que pagou cada centavo. Eu não pagava, gente, nem para ir para a faculdade, porque eu ia de fretado. Passou um tempo, eu contei de manhã, eu estava tão abusada, porque eu estava orando e Deus respondia. Eu pedia, Deus fazia. Eu falei, o quê? Terminou a faculdade, eu fui pro ponto de ônibus, que eu não tinha carro, não tinha carta, nada. Aquela demora, aquele ônibus lotado, eu estava abusada, né? Vocês lembram? Aí eu falei, Deus, não quero ir de ônibus, não, embora. Quero fazer um amigo que tem carro, mas não por interesse. Sabe aqueles amigos que você faz só porque tem piscina? Deus tá vendo. Eu falei, não, Deus, não por interesse, que seja uma pessoa legal e tal. No dia seguinte, gente, eu fiz um amigo, o nome dele é Paulo.
A gente ficou tão amigo. Ele me deixava na porta de casa, ele morava pertinho de mim, nem gasolina eu pagava, eu não pagava livro, eu não pagava impressão. Gente, eu não paguei nada a minha faculdade inteira. Eu estudei 5 anos sem pagar 1 centavo, porque Deus me deu. E aí, nesse dia, o Du falou, não sai do trabalho. Porque é o trabalho que paga a tua faculdade. Mas me deu uma revolta interna, que eu falei, não é o trabalho que paga a minha faculdade, é Deus. E se Deus usou esse trabalho para pagar a minha faculdade, Ele pode muito bem usar outra coisa para continuar pagando, porque é Ele que me mantém. Quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou comigo, gostei. Pode fazer o Enem. E eu não ia fazer Enem, não ia fazer nada, porque terminei o ensino médio há muito tempo. Eu falei, não vou fazer Enem não. E Deus falou, faz o Enem, que você vai passar. E eu me matriculei, gente, no limite da data. Eu não tinha tempo mesmo de estudar, por falta de tempo mesmo. Nós tínhamos ministério na igreja já de jovens que nós liderávamos. Eu trabalhava, eu fazia estágio, cuidava da minha casa. Eu não tinha mesmo tempo, né? Só de dormir, porque eu dormia nos ônibus andando por aí. E eu passei com bolsa 100% em 2 universidades. E até o final do meu curso eu não paguei 1 centavo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Senhor começou a falar comigo. A gente vai caminhar para o final dessa mensagem e tu vai entender. A gente precisa começar a contar os nossos testemunhos. A gente precisa começar a contar as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Porque aquilo que o Senhor fez comigo pode servir de inspiração para você. Você pode ser a pessoa que está sentada aí, que desistiu do teu sonho de estudar, profissional, achando que não dá mais, que você não tem condições. Mas eu quero te falar de novo, é só você chamar Jesus para entrar na tua causa, que Ele faz, Ele move, Ele coloca alguém para te abençoar, Ele te manda uma proposta. Não há limites para o Senhor. Eu me lembro de quando eu estava com uma alergia muito forte. Nem era alergia, acho que alguma infecção por fungo, sei lá. Mas o meu corpo inteiro ia ficando todo vermelho, pipocado. Ia saindo em várias partes do meu corpo. Na virilha, na barriga, no braço. E passava remédio, ia em médico e nada resolvia. E eu comecei a orar, a jejuar, pedir para Jesus. Até que um dia eu fui num culto. Numa igrejinha, eu estava sem fazer nada em casa e eu sempre ouvia os louvores lá dessa igrejinha. Não era a igreja que eu frequentava, mas eu falei, eu vou lá com as irmãs. Sabe essa igreja que abre em garagem? Falei, vou lá perto de casa. E fiquei lá, daqui a pouco vem uma irmã rodando assim, ó, gente. Eu amo essas coisas. Eu acho demais. E aí ela veio e colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus faz hoje uma transfusão de sangue em você, gente. Eu cheguei na minha casa, não tinha, eu procurei e até hoje nada mais apareceu, porque o Senhor me curou. O Senhor pode te tocar, te curar. Quando eu descobri que eu tinha o ovário policístico, eu me lembrei do Deus que me curou dessa alergia. E aí eu me lembrei do rei Ezequias pegando as cartas de acusação e colocando no templo na frente do Senhor. E eu peguei os meus exames no chão da minha sala, coloquei tudo lá e falei, Senhor, olha aqui, ó. O médico falou que meu ovário é policístico, que vai ser difícil engravidar. E comecei a contar tudo para Jesus. E falei, Jesus, mas vem, porque o Senhor já fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo. Depois de um tempo, Deus me curou do ovário. Depois de 3 meses, eu engravidei do Noah. Tá aí o meu filho. E a gente vai vivendo milagre em cima de milagre, porque o Senhor é Deus para fazer. Aleluia! Pode aplaudir o nome de Jesus. Oh, aleluia! Ele é fiel, que eu quero te falar. Pode ser que você não saiba como o Senhor vai fazer, que chave que Ele vai virar, que pessoa que vai te ajudar, mas não há limite para aquilo que Deus quer fazer. Mas Ele está fazendo você gerar esse testemunho. Ele está fazendo você viver esses milagres para que você possa contar. Aqui o que começou a acontecer? Jesus expulsou o demônio. O menino ficou bem. Esses demônios entraram numa manada de porcos. Os porcos morreram precipício abaixo. Porque os demônios pediam para Jesus. Jesus não nos tira daqui da região, né? Então deixa a gente entrar nos porcos. Eu quero te falar, se o Senhor ouviu o demônio,
Se ele atendeu a oração de demônio, imagina se ele não vai atender a tua. É só encaixar os propósitos certinhos que o Senhor te atende. E esses demônios se lançaram um precipício abaixo, morreram afogados, porque olha a estratégia do diabo, ela é a mesma que ele queria fazer com o gadareno, mas Jesus estava ali poupando a vida dele. Os porcos morreram na hora. Aí as pessoas da cidade começaram a vir querer saber o que aconteceu, expulsaram Jesus de lá. Porque como eu disse para vocês, era uma cidade gentia, eles criavam porcos. Para o judeu era imundo, mas para eles não. Para eles era dinheiro, para eles era lucro. O que eles já pensaram? Jesus já chegou aqui nos dando prejuízo, vai embora da nossa cidade. E Jesus está para entrar no barco. Jesus está para entrar no barco, e só que aquele que viveu uma experiência com Cristo, ele não precisa, como eu falei para vocês, de nada mais. E a gente fica tão grato, impactado, que a gente quer entregar nossa vida inteira para Ele. E aí o que foi endemoniado, né? Porque até hoje a gente chama o bichinho de demoniado. Mas o que foi endemoniado olhou para Jesus e falou assim: deixa eu ir com você. E olha aqui, gente. Jesus atendeu o demônio, Jesus atendeu o povo da cidade que expulsou ele de lá. Mas para ele Jesus fala: não. Porque eu tenho outros planos para você. Volta para tua casa, conta o que eu fiz na tua vida. E o endemoniado, o ex-endemoniado, não contou só para a família dele, saiu pregando para todos, de cidade em cidade. O primeiro missionário da Jordânia, gente, porque Decápolis ficava ali naquela região. O homem estava 5 minutos atrás, possesso de demônios, comendo sei lá o que, mas agora ele estava falando das maravilhas de Deus, porque Deus tem pressa de nos usar, Deus tem pressa de fazer. O primeiro missionário é enviado, e aquilo que outrora o diabo queria usar para matá-lo, para fazer com que ele ficasse olhando para o chão, ele agora estava usando como testemunho e maravilhando muitas pessoas, conquistando muitas vidas para Jesus. Eu quero que você se coloque de pé comigo. Eu quero que você já fique em pé comigo, com seus olhos fechados, chamando o Senhor para entrar na tua causa. Você não vai perder tempo agora. O que você vai fazer comigo é começar já a abrir a tua boca e falar: Jesus, vem. Eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor venha. É uma situação difícil demais para mim. Eu sei, querido, que você que está aqui nessa noite pode estar como eu muitas vezes já estive. Quantas vezes eu visitei igreja em igreja. E eu até gostava de ir lá, eu gostava dos louvores, eu gostava de ficar. Mas a minha vida, como eu falei para vocês, sempre me puxava para trás. Eu pensava que era muita coisa que eu tinha que deixar, que eu tinha que mudar antes, que eu não tinha jeito para mim, que eu não ia conseguir ser diferente. Mas eu perguntei de manhã e quero perguntar aqui, quem também já pensou: eu não vou conseguir ser diferente, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir deixar de usar o que eu uso? Pode levantar a mão se você é essa pessoa. Eu não consigo deixar de gostar de frequentar os lugares que eu frequento. E Jesus mudou a sua vida, e Jesus te trouxe até aqui. Quantas vezes eu pensei, depois que eu me divorciei, agora acabou para mim. O diabo falava na minha vida: não, ninguém vai te querer. Você é pobre, olha a família que você é. Você nem é bonita, olha para você. E eu passava a acreditar naquelas coisas. Mas depois me dava uns 5 minutos, eu lembrava das promessas do Senhor na minha vida. E gente, o Edu é igualzinho. Eu pedi para Deus até os defeitos, até a chatice. É a chatice que eu suporto, né? Porque tem que ter as qualidades que a gente quer e os defeitos que a gente suporta. Até isso. Mas eram situações extremas para mim, que eu pensava que era o meu fim, que eu pensava: agora acabou, não vai ter mais jeito, agora eu não consigo mais. E quantas pessoas podem estar aqui nessa hora pensando essas mesmas coisas? Muitas doenças o Senhor já me curou, muitas coisas o Senhor já fez, muitos milagres. Se eu for te contar, eu tenho milagre de todas as áreas da minha vida, do Senhor fazendo, o Senhor enviando anjo, o Senhor enviando profeta, tudo que você imaginar, porque o Senhor,
Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinho. Por isso eu quero convidar você, nós vamos cantar essa canção. E eu quero convidar você a expor as tuas impossibilidades para o Senhor agora, mas de uma maneira diferente. Se entregando nas mãos dele. Você vai começar a dizer para ele: Pai, para mim é impossível, mas eu ouvi falar que o Senhor pode. Senhor, para mim essa situação é um ponto final, mas apaga nessa noite e coloca uma vírgula. Me cura, muda a minha história, renova o meu casamento, a minha vida sentimental. Toda depressão, toda angústia, toda síndrome caia por terra em nome de Jesus. Comece a falar: Senhor, olha para as minhas finanças, muda a minha história, me ajuda a quitar as minhas dívidas, me faz prosperar. Deus, lembra do meu filho, da minha filha. Pai, traz para a tua casa, que ele tenha um encontro contigo, porque não existe pessoa perdida para Jesus. O Senhor dá jeito, o Senhor traz para cá. Eu quero te convidar, querido, comece a lembrar dos seus pais, da sua mãe, do seu pai. Quem sabe você é a representação do evangelho para ela, mas você pensa: eu não estou conseguindo, Senhor, é impossível demais para mim. Jesus está te falando: eu estou chegando, eu estou atravessando o mar, eu vou sair desse barco, eu vou dar ordem aos demônios, eu acalmo a tempestade, eu vou fazer tudo transformar na tua vida. Levante as suas mãos comigo, vamos começar a cantar com o Senhor nessa hora.